Jesus, Maria e José, conosco caminham. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast Sagrada Família. Esse programa da nossa paróquia de Três Coroas, Paróquia Sagrada Família, que cada dia mais, cada programa mais está tentando trazer um caminho, uma vida de vida espiritual, um caminho de santidade para todos nós, para os integrantes de toda a nossa paróquia. E hoje, de forma muito especial, esse é o nosso tema, é isso que nós desejamos falar sobre a vida de santidade, sobre esse chamado à santidade, como também uma certa preparação para o próximo mês, que é agosto, que é um mês conhecido como o mês das vocações. E nós sabemos então que somos todos chamados à vocação universal à santidade. Mas o que é isso? O que é vocação? O que é a santidade? Sobre isso nós vamos tratar hoje no nosso programa. De maneira muito especial, já convido você aí de casa, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, né? Possa estar também comentando aí embaixo, colocando alguma pergunta, talvez alguma dúvida, o que você achou do nosso programa. Deixe também o seu like e também compartilha com seus amigos, né? Compartilha, se você é de uma paróquia de alguma outra cidade, compartilha com seus grupos na sua paróquia, com a sua família, para que também mais pessoas possam estar sendo alcançadas. Por esse programa que é, de certa forma, também um modo de Deus se comunicar com as pessoas, né? Nós estamos aqui, nos colocamos para isso, né? Agradecemos de modo muito especial também ao nosso pároco, o Padre Ezequiel Persch, que também sempre nos apoia, ainda mais agora durante esse tempo de festa e de bastante correria na nossa comunidade, também está sempre nos apoiando, nos dando essa força, esse tempo para isso. Atrás das câmeras hoje me abandonou mais uma vez o Gilce, né? Me deixou sozinho aqui para poder apresentar esse programa. Então, novamente agradecer ao Gilce aí, que está sempre nos ajudando, também a sua família. Tamo lá, ele tá cuidando para que dê tudo certo, qualquer erro que dá, ele já levanta a mão lá e a gente consegue arrumar. De maneira especial também todos aqueles que sempre nos ajudam, né? A esposa do Gilce, a sua filha, que sempre estão nos ajudando nesse programa. E hoje nós temos a alegria de receber aqui no nosso programa o Felipe, que é também seminarista e que esteve já aqui na nossa paróquia, né? Pode contar depois um pouquinho, mas foi um dos primeiros seminaristas a passar por aqui agora enquanto está o Padre Ezequiel, que vem então um pouco comentar sobre a gente. Então seja muito bem-vindo, Felipe, pode se apresentar um pouquinho para a gente. Muito obrigado, Pedro, boa noite a vocês que nos acompanham aí. É uma grande alegria poder estar aqui, poder estar gravando esse podcast com vocês e poder partilhar contigo e com aqueles que nos acompanham este tema tão importante que é esse chamado a qual todos nós somos, né, chamados, que é essa vocação universal à santidade. Então, mais uma vez, muito obrigado e é uma grande alegria estar aqui contigo. Em que ano que tu passou aqui pela paróquia? Bom, então, eu passei aqui na paróquia no ano de 2023, né? Quando eu estava no meu primeiro ano de seminário, então vim fazer pastoral aqui. Eu cheguei, digamos, quase junto com o Padre Ezequiel, né? Porque foi o mesmo ano que ele, então, veio ser pároco aqui de Três Coroas, né? Ele chegou, se não me engano, no dia 12 de fevereiro, e eu fui chegar no outro final de semana, no dia 18, né? Ainda me lembro muito bem desse dia, porque momentos bons ficam marcados, né? Sim. E para mim foi uma grande graça, uma grande alegria, sempre digo isso, né? E agradeço a Deus por poder ter feito pastoral aqui em Três Coroas, esse povo tão amado, que me acolheu também e me ajudou muito na minha vocação, no meu discernimento. Que legal. Então você aí de casa que conhece o Felipe, né, que já se encontrou com ele por aí por Três Coroas, depois tira um print, manda pra ele e diz, tava aqui te assistindo, fala o que ele acertou, o que nós tem que incomodar. Tá certo. Pode ir falando com ele. Então, pra gente começar, tu poderia conduzir uma breve oração também? Sim, claro. Então, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Senhor que derrame sobre nós o seu divino Espírito Santo, que acenda em nossos corações, o seu fogo do seu amor, da sua divina caridade, e também que ilumine o nosso entendimento para que possamos buscar viver tudo aquilo que vai ser dito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Gostaria de convidar a você que nos acompanha, abra sua Bíblia
na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, dos versículos do 13 ao 16. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 ao 16. Por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios e ponde toda a vossa esperança na graça, que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não consistais em modelar vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então também vamos entregar tudo isso nas mãos da nossa amada Mãe, a Santíssima Virgem Maria, ela que sempre nos acompanha, nos guia, para que interceda por nós e nos guie no caminho da santidade, o caminho que Cristo nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, meus queridos, nós já tivemos vários episódios no nosso podcast, né? Já passamos de 10 episódios, graças a Deus. E querendo ou não, todos eles, desde o início, sempre foram com o propósito de nos aproximar mais de Deus. De certa forma, nos fazermos mais santos, né? Todos os temas. E hoje, de modo especial, nós queremos começar, então, a falar um pouco sobre o que é isso. O Felipe leu aqui um texto, e na minha Bíblia aqui tem como título, né? Vocação à vida santa, esse texto. E a gente muitas vezes escuta, né, falar sobre a palavra vocação. Até agora, ultimamente, ficou meio famoso. Vocês devem ter visto aí as irmãzinhas dançando aquela música, né? Vocação. Então, o que é esse tema, essa música, né? O que é essa palavra? Que às vezes a gente escuta em vários lugares. Nós temos que rezar pelas vocações. O que é a vocação? O que a igreja nos ensina? O que os santos nos ensinam? Enfim, o que tu pode trazer um pouco para nós sobre vocação? Sim. Então, a gente precisa entender primeiramente que vocação, ela vem da palavra em latim vocare, que significa chamar. Ou seja, a vocação é um chamado de Deus para nós. É Deus que nos chama. E quando eu falo sobre a vocação, eu gosto muito de citar aquilo que disse Dom Henrique Soares, saudoso bispo, né, já falecido no tempo da pandemia, mas que deixou a sua marca de santidade aqui neste mundo. E ele sempre, quando falava sobre vocação, ele fazia uma diferenciação, né? Ele diferenciava vocação de profissão, porque muitas vezes as pessoas acham que são sinônimos, né? São a mesma coisa, vocação e profissão, mas na verdade não são, né? Por isso Dom Henrique ele diz que quando ele falava em vocação, a vocação é aquilo que Deus nos chama, né? E profissão é algo que eu escolho, conforme as minhas habilidades, meus talentos, né? Para aquilo que eu gosto. Então a profissão é isso, é eu que vou escolher, né? Já a vocação é Deus que me chama, né? Não sou eu que escolho, é Ele que escolhe, né? E então, portanto, a vocação é essa realidade que envolve o mistério de Deus e o mistério nosso, né? Para cada um de nós. Um exemplo muito concreto disso, agora tu falando, eu me lembrei, é a própria vida dos apóstolos, de São Pedro, né? Sim. Porque ele escolheu ser pescador por causa do contexto que ele estava, morava, enfim, Exato. perto de um lugar de muita pesca, por causa da habilidade dele, mas quem chamou ele para ser discípulo não foi ele, foi Jesus que passou e disse, segue-me, né? Sim. Nunca tinha pensado nessa diferença, muito interessante. O próprio Cristo que nos chama, né? E então a vocação, ela vem ser esse retrato do plano de Deus para a nossa vida, né? Aquilo que Deus me chama para eu servir Ele na minha vida concretamente, né? Então, portanto, a vocação é esse chamado sobrenatural, né? Que brota do coração de Deus para cada um de nós. E é um dom, né? Deus quis esse projeto único para cada um de nós, pensado desde a eternidade, né? Como ele vai dizer em Jeremias, né? Antes que te formasses no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio materno, eu te consagrei. Ou seja, desde sempre Deus preparou algo para nós e nos chama. Uhum.
Às vezes as pessoas assim sempre se questionam, né? Como se, e agora uma pergunta que vai talvez até um pouco além, né? É como se a vocação, esse chamado de Deus rompe com a nossa liberdade, né? Tipo, Deus me chama e eu sou obrigado a cumprir com aquilo que Ele me faz, então não existe livre-arbítrio, né? Às vezes algumas pessoas até podem pensar isso, né? Mas realmente esse chamado de Deus, ele é algo que nos oprime, que rompe com a nossa liberdade, ou não? Assim, a resposta que nós damos é sim essa liberdade que a gente tem para Deus, né? Sim. Não é algo não que nos oprime, nos tira a liberdade, né? Mas muito pelo contrário, né? Deus respeita a nossa escolha, né? E Ele nos chama. E o único que pode dar a resposta é cada um de nós, né? Pessoalmente, né? Então, cabe a nós fazer bem esse discernimento e saber escutar aquilo que Deus está nos pedindo, né? E corresponder a esse chamado, né? De uma forma de oferta da nossa vida a Ele, né? Ele que nos deu a vida, nos convida a amá-lo de uma forma íntima, né? De uma forma pessoal, que é a nossa vocação, que é o nosso chamado, né? Se a vocação, então, ela é, como tu falou, um chamado, ou seja, Deus vem até a gente e nos chama. Todo aquele que é chamado precisa escutar, né, esse chamado de alguma forma, né? Sim. De que forma que nós escutamos esse chamado de Deus? De que forma talvez Deus fala conosco, nos apresenta a nossa vocação? Porque quando a gente lê a Sagrada Escritura, fica muito evidente o chamado dos discípulos, né? Sei lá, Pedro, Jesus foi lá e realmente chamou ele, né? Já São Paulo, Jesus, né, derrubou ele do cavalo e conversou com ele, né? Como Deus realiza isso na nossa vida, né? Às vezes Deus não derruba no cavalo, ele tem... Quais são os meios, assim, que nós podemos escutar esse chamado de Deus? Sim, então Deus ele vai nos chamar de várias formas, né? Como, por exemplo, essa sensação que nos vem ao coração quando, por exemplo, a gente vê alguém que já está vivendo a sua vocação, né? Quando a gente vê um padre ali, né? Vestido de padre, né? Exercendo ali o seu ministério, ou vê uma irmã religiosa ali consagrada também na vivência na sua vocação, um casal ali, né, com seus filhos ali vivendo a sua vida de santidade. Então, este amor que brota do fundo do coração ao ver essa pessoa, né, na vocação também já pode ser um sinal de Deus chamando, né? Olha, eu gostaria de ser como aquela pessoa, né? Também para mim foi assim, né? De uma forma ou outra, eu ao ver um padre, eu também senti esse desejo, nossa, como eu gostaria de ser como ele, né? Então, essa pode ser uma forma da qual Deus nos está nos chamando, né? Talvez também por mediação de outra pessoa, né? Alguém que nos vai lá e nos dá algum toque, né? Ali, talvez uma ajuda, né? Quem sabe você vai lá e faz um discernimento, né? Tô rezando por ti pela tua vocação, né? Por um conselho, né? De algum padre, de um próprio diretor espiritual, né? Que é muito importante também, nesse caminho de discernimento vocacional, né? E diversas situações da vida, né, também que Deus pode usar para nos direcionar nessa caminhada vocacional, né? Como a gente viu em vários momentos da história, né, que nem tu disse, né, ali, por exemplo, no Antigo Testamento, como Deus chama Moisés, né, Samuel, José, no Novo Testamento o próprio Cristo, né, que chama os seus discípulos não para serem mais pescadores, mas pescadores de homens, de almas para Deus, né? Então, temos várias formas que Deus pode se usar para nos chamar e dar essa nossa direção da vocação que Ele preparou desde sempre para nós, né? Essas formas, né, mais convencionais que a gente diz, é muito importante que você aí de casa, né, você aí que tem seus 12 anos, 14, 16, 18, enfim, até mais, né, 20, 30 anos, às vezes a gente corre disso, né? Às vezes a gente escuta uma pessoa falando, essa tem cara de irmã. Não, nossa, ela tem cara de mãe, né? Ou ele tem cara de padre. E claro que não é certo, né? Mas às vezes Deus se utiliza então dessas coisas para falar com a gente, né? E até mesmo através desse exemplo, como tu falou, pelo menos para mim, a vocação, isso foi o start, assim, né? Foi o exemplo de um sacerdote, né? Exato. Então, se você também, né, às vezes está olhando casais e aquilo te chama muito, é porque talvez é um modo de Deus falar contigo, né? Ou se você vê um sacerdote e brilha os teus olhos e, sei lá, o teu peito, né, bate mais forte, teu coração por causa daquilo, também é um modo de Deus nos chamar. Então seria essas formas assim, né, que a gente às vezes tem que prestar mais atenção, né, como Deus nos fala. Mas Ele também pode nos falar de maneiras mais, como é que eu poderia dizer, discretas, assim? Sim.
Por isso que uma coisa fundamental para um bom discernimento vocacional é a oração. A oração é o ponto principal para podermos, então, fazer esse discernimento correto e para saber aquilo que Deus está me pedindo para viver concretamente na minha vida, né? Então, a oração é onde o coração se abre para escutar a Deus, para compreender a vontade dele para nós, né? É esse caminho que nos proporciona esse encontro profundo com Deus, que ele vai, então, nos guiando, nos direcionando, né? E para escutar essa voz de Deus na oração, é necessário outra coisa também que é muito fundamental, né? Que é o silêncio, né? O valor do silêncio é algo que se perdeu muito nos dias de hoje, né? Como a gente vê, né? É uma barulheira só, né? Que não nos permite, então, escutar aquilo que Deus está nos pedindo, né? Então, o silêncio ele vai ser fundamental, né? Que nem o cardeal Robert Sarah, ele vai dizer no seu livro, né? A Força do Silêncio, que o silêncio ele não é apenas essa ausência de barulho, né? Mas esse caminho que vai proporcionar esse encontro com Cristo, né? Que vai te proporcionar para escutar a voz dele, aquilo que ele está te chamando, né? E Padre Pio também vai completar, né, com uma bela frase, né? Como ele diz: o santo silêncio, ele nos permite ouvir claramente a voz de Deus, né? Então, é no silêncio da nossa oração que a gente vai poder escutar aquilo que Deus está me pedindo, né? Concretamente para eu viver na minha vida, a minha vocação. Uhum. Enquanto tu falava sobre o silêncio, eu estava agora te escutando e ao mesmo tempo escutando uma música que tá tocando ali fora. O Gilson deve estar escutando também. E pensar, tu tá falando sobre isso, mas as pessoas vivem assim, né? Às vezes eu tenho esse problema às vezes, né? Tipo, eu chego no seminário no meu quarto e às vezes eu tenho dificuldade de ficar em silêncio, né? Eu boto uma música, por mais que seja uma música cristã, né? Uma música de Deus, enfim. Coloco uma música, coloco um canto gregoriano, ou coloco algum jornal, alguma coisa para ficar escutando. Às vezes parece que a gente não consegue estar num lugar sem estar escutando alguma coisa, né? Tipo, o silêncio parece que é ensurdecedor, assim, né? Que a gente não se acostuma com isso, né? Sim, é algo que acabou se perdendo, né? Esse valor do silêncio, né? Até lá também, tu lembrando disso, falando do seminário, né? Eu lembrei lá de São Paulo, né? O seminário onde a gente estuda lá no Seminário Maria Mater Ecclesiae, né? Que ao lado a gente tem uns vizinhos também que gostam de um som, né? Acho que tu já estudou lá, já se lembra disso, né? Então, querendo ou não, esse barulho ele acaba tirando esse momento que a gente tem para estar escutando a voz de Deus, né? Claro que a gente também não deve ficar 100% em silêncio, né? Totalmente calado, mudo, né? Mas é muito importante para a gente poder fazer esse discernimento, o silêncio, né? Eu não sei como é que tá hoje em dia lá no Mater, mas na minha época, né? Você de casa entendeu, o Mater é onde a gente estuda, onde a gente, enfim, dorme, estuda, e até as aulas é um prédio comprido, e de um lado das janelas do prédio é onde a gente diz que é o lado do sol, que é onde não tem muitas árvores, que o sol bate, que lá embaixo tem uma vila, assim, com casas, e o outro lado é o lado da sombra, né? E às vezes a gente brincava que a maior dificuldade de estudar no Mater não era nem a preguiça, o cansaço, ou isso. Era de quem tava lá do sol, a dificuldade era a música do vizinho, né? Porque os vizinhos passavam a tarde toda com, tipo, uma música alta e repetidamente a mesma música, né? Porque daí um parava de escutar uma música, o outro começava a escutar a mesma música de antes, né? Então quem tava do lado do sol, a dificuldade era a música. Quem tava do lado da sombra, não sei se ainda tem, mas tinha uma senhora que tinha muitos cachorros. Sim, tem, e um marido, e que gritava com ambos na mesma intensidade. Sim. Então a dificuldade de estudar é porque tu não sabia se tu conseguia estudar ou rir da senhora gritando com os cachorros e com o marido dela e os cachorros gritando. Mas era muito engraçado, assim, porque a gente sempre tava estudando, escutava tudo isso, depois se encontrava na janta ou em algum outro lugar e começava a comentar: hoje cantaram tal coisa, hoje gritaram tal coisa. Eu achava impressionante, né? E as pessoas às vezes chegavam lá e diziam: nossa, como é uma paz aqui o seminário, né? É uma paz, mas às vezes vem os barulhos. A música assim, parecia né? que tava ali dentro, né? Parecia. Tanto a música quanto o latido dos cachorros, né? Sim. Mas também faz parte, né? Acho que isso também nos ajuda a perceber esse valor do silêncio, né? Como ele é precioso e necessário, né? Uhum. Sobre isso é importante que você de casa, né, a gente também, eu de forma especial, a gente faça esse exercício, né? Talvez como uma coisa muito prática para esse podcast é um desafio para você, né? Tentar pelo menos, 5 minutos todo dia, fazer silêncio, né? Não precisa nem rezar uma Ave Maria, não precisa fazer uma oração, assim, né? Mas quando tu te deitar ou de noite, assim, guarda tuas coisas, enfim, e fica um tempo em silêncio, assim, né? Tenta, não é nem também, às vezes tem um negócio meio espírita, um processo de esvaziar a mente, não é nem isso, né? É somente se calar, assim, né? E deixar que Deus vá trabalhando contigo através da tua imaginação, através, enfim, dos teus sentidos internos, né?
Acho que talvez isso é uma coisa interessante que a gente Sim, pode né? propor também, né? Até o próprio silêncio, né? Se colocando na presença de Deus, estando em silêncio, já é uma oração, né? A gente não precisa, às vezes, estar falando já orações já escritas, né? Já prontas, né? Mas o próprio silêncio e se colocando na presença de Deus já é uma oração, né? Só a tua vontade de querer estar com Deus já é também uma oração, né? Então, Interessante. isso nos ajuda nessas pequenas coisas, talvez que a gente não saiba, né? Nos ajudam a crescer na vida de oração, na vida espiritual também. Então, a primeira parte dessa nossa frase, né, chamado à santidade, a vocação à santidade, nós já entendemos e, de certa forma, também é um pouco mais fácil, assim, nós usamos muito a palavra vocação, né? Sim. Que é esse, então, chamado de Deus, se dá diversas formas, né, que o Felipe nos falou. De maneira especial, ele focou no silêncio, né? Mas agora vem o segundo ponto, né? O que é a santidade, né? Antes de tu responder, só contar um breve testemunho. A gente esses dias foi fazer missão em Nova Bassano, né? Eu fui com os guris ali do seminário e chegando lá, eu fui numa sala e eu perguntei, né? Quem aqui já ouviu falar em santidade? Perguntei para uma turma de jovens assim, era do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, e ninguém levantou a mão. Tipo, ninguém levantou a mão. Uma turma assim de uns 20, 25 alunos, ninguém tinha ouvido falar sobre o que era santidade. E muitas pessoas já ouviram falar, mas às vezes não tomam como para si, né? Às vezes ainda pensam que é algo, sei lá, para os outros, ou para os padres, para as irmãs. Então, o que é a santidade, né? O que é ser santo? Sim. Então, nessa parte, para falar um pouco sobre a santidade, no que ela consiste, né? Gostaria de trazer para vocês aqui uma bela definição que nos dá o Papa Bento XVI em uma audiência, né? Ao qual ele diz que a santidade, a plenitude da vida cristã, não consiste em realizar feitos extraordinários, mas em estar unida a Cristo, em viver os seus mistérios, em fazer nossas as suas atitudes, os seus pensamentos, o seu comportamento. A medida da santidade é dada pela estatura que Cristo atinge em nós, pelo grau em que, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida sobre a sua. É ser conformes com Jesus, como afirma São Paulo. Aqueles que ele conheceu desde sempre, predestinou-os para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, aqui o Papa Bento nos dá essa bela definição, nos explicando no que consiste a santidade, né? E eu complementaria então dizendo que, assim como eu já escutei um padre, né, na internet dizendo, e achei muito interessante, que a santidade ela é essa configuração do nosso coração com o coração de Cristo. Então, conforme o nosso coração ele vai se modelando, configurando ao coração de Cristo, mais nós estamos nos aproximando nessa vida de santidade, no caminho da santidade, né? Então, ao fazer isso, a gente chega a dizer como São Paulo dizia, né? Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. A gente já vai tomando a forma de Cristo, né? O gesto, o jeito de falar, de agir. A gente faz aquilo como dizia o Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, né? Pensar como Jesus pensou. Então, a gente vai tomando as atitudes de Cristo e aplicando-as na nossa vida, né? Ao ponto de que já nós nos parecemos muito com Cristo, né? Esta é a santidade, né? É essa busca de ser parecido com Cristo, né? Ser esse testemunho de Cristo, né? E é o meu coração, então, que vai ele bater em sintonia com o coração de Cristo, né? E complementando assim, agora tu falando, me veio também bem forte, para que a gente possa imitar Cristo, a gente precisa, tipo, conhecer Cristo também, né? Sim. Então, eu acho que não existe outra forma do que ler os evangelhos, né? Ou ler obras sobre a vida de Jesus, né? Às vezes a gente, tipo, na internet, ou ler livros assim, mas se a vida de santidade é nos configurar a Cristo, nós precisamos, então, conhecer mais como Ele é, né? As suas ações. Por isso que é muito importante que a gente também tenha o costume em casa, né? A gente, no seminário, enfim, de fazer a nossa Lexo Divina, ler a Palavra de Deus, ler os evangelhos, né? Ver os verbos que colocam ali sobre como Jesus agia, como Jesus falava, como Jesus rezava, enfim. Acho que talvez essa é a maneira mais concreta, assim, da gente começar a tentar se configurar com Cristo, né? É beber direto da fonte dele, assim, né? Sim. Jesus é o nosso maior modelo, né, de santidade. Ele é santo, né? Ele nos pede, né? Que nem diz na passagem que foi lida, né? Sede santos porque eu sou santo, né? Esse é um pedido do próprio Cristo para nós, né? Para sermos santos, né? A sua imagem.
E o catecismo, então, da Igreja Católica, ao falar sobre a santidade cristã, ele nos vai complementar. Então, se você quiser acompanhar, você que está em casa também, a partir do número 2012 do catecismo, né? Mas vamos ler o número 2013 para ver aquilo que o catecismo nos diz sobre a santidade. Número 2013. Ele vai dizer assim, então, que todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, Cristo, como eu dizia antes, é esse modelo, né? Ele nos pede para sermos santos. E o caminho para a gente alcançar a santidade é o caminho do amor, né? Sem o amor, nós não vamos conseguir ser santos, né? Porque a santidade é a perfeição da caridade, a perfeição do amor. Então, assim como a gente vai fazer alguma coisa, se a gente não colocar uma visão sobrenatural, não colocar amor, essa ação é vazia, né? Qualquer coisa que vamos fazer, se não colocarmos amor, parece apenas uma simples fazer por fazer, né? Então, portanto, o amor vai ser esse caminho ao qual a gente vai conseguir alcançar essa santidade, né? E esse amor, ele é o nosso amor por Deus, né? Aquilo que nos pede, né, Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, buscando amar a Deus sobre todas as coisas, esse amor ele vai transbordar o nosso coração e vai fazer com que também amemos o nosso próximo, né? Que é algo que nos pede o nosso Senhor. Portanto, a santidade ela se manifesta nessa prática da caridade, nesse amor a Deus e nesse amor ao próximo. Esse número é muito interessante, né? Porque essa caridade, essa perfeição cristã, esse amor ao próximo, é muito claro aqui no catecismo, diz todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem. Ou seja, não importa, né, se tu realmente é padre, se tu é religioso, se tu é irmã, se tu é casado, se tu é celibatário, não importa. Todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã, que é essa caridade, né? Sim. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente olha, pelo menos eu às vezes olho para a vida de alguns santos, né, e vejo, nossa, como grandes coisas eles fizeram, né? Como conquistaram grandes coisas, como, né, o mundo inteiro conhece, né? Sei lá, tem ali o nosso querido São João Paulo II, né? O mundo inteiro sabia o nome dele, né? Todo mundo conhece ele. São Francisco de Assis é um dos mais conhecidos também, porque fez grandes coisas. Mas no início tu falava, né, que esses pequenos atos que vão nos levando até essa grandiosidade da vida cristã. E com certeza, São João Paulo II não nasceu papa, né? Ele nasceu uma criança. Ele ficou jovem, ele ficou adulto e né, nessa vida normal que foi conquistando tudo isso, né? Então, realmente, todos são chamados a isso. E entrando, acho que já talvez no ponto central, né? E juntando a primeira definição que tu nos trouxe, que foi de vocação, e a segunda definição que tu nos trouxe, que é a definição de santidade, o que é, então, esse chamado universal à santidade? Quando o catecismo fala, né, todos os fiéis cristãos são chamados, o que ele está querendo trazer de concreto para a nossa vida e para os dias de hoje, principalmente, né? Sim. Então, primeiramente, a gente precisa compreender, antes de falar desse chamado universal à santidade, né, que nós possuímos, então, a nossa vocação particular, específica, né, que cada um nós temos, né, ao qual Deus vai, então, ao longo da nossa vida, vai nos mostrando, né, mas que nós também possuímos, além dessa, uma vocação que é comum a todos, né, que essa vocação, então, é o chamado universal à santidade, né, Deus que nos chama todos à santidade, a sermos santos, né. E o documento, então, da Igreja que vai tratar sobre isso, né, é a Constituição Dogmática Lumen Gentium, né, que é um dos documentos elaborados no Concílio Vaticano II, onde ele vai tratar sobre a Igreja como luz dos povos, né? A Igreja como corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós todos somos os seus membros, né? Deste corpo de Cristo. Então, a Lumen Gentium, ela vai dizer no capítulo 5, né? Onde ela vai tratar especificamente sobre a santidade, né? A qual todos nós fomos chamados, no número 39. Ela vai dizer assim, então: a nossa fé crê que a Igreja,
cujo mistério o Sagrado Concílio expõe. É indefectivelmente santa. Com efeito, Cristo, Filho de Deus, que é com o Pai e o Espírito Santo, a único. Amou a Igreja como esposa, entregou-se por ela, para a santificar, e uniu-a a si como seu corpo, cumulando-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. Por isso, todos na Igreja, quer pertençam à hierarquia, os bispos, padres, diáconos, enfim, quer por ela sejam pastoreados, a todos os outros leigos, casados, enfim, são chamados à santidade. Segundo a palavra do apóstolo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta santidade da Igreja incessantemente se manifesta e deve manifestar-se nos frutos da graça que o Espírito Santo produz nos fiéis. Exprime-se de muitas maneiras em cada um daqueles que, no seu estado de vida, tendem à perfeição da caridade. Com edificação do próximo, aparece do modo especial, na prática dos conselhos chamados evangélicos. A prática destes conselhos, abraçada sobre a moção do Espírito Santo por muitos cristãos, quer privadamente, quer nas condições ou estados aprovados pela Igreja, leva e deve levar ao mundo um admirável testemunho a exemplo desta santidade. Ou seja, é aqui o concílio, então, através dessa constituição dogmática Lumen Gentium, nos falando, que essa vocação à santidade, ela não é apenas para alguns privilegiados, como tu tinha dito antes, Às vezes a gente pensa, que isso é apenas para os padres, para as irmãs, esses que já estão, talvez gastam mais tempo com oração, talvez seja mais para eles a santidade, não, mas muito pelo contrário, É a Igreja dizendo que a santidade é para todos, Não apenas para um grupo específico, mas para todos, Sem distinções. Então, independente do nosso estado de vida, nós somos chamados a essa santidade, a essa perfeição da caridade, como eu tinha dito antes, Sim. Uma coisa que também chama muita atenção e às vezes é importante a gente reforçar. Às vezes a gente, pelo menos eu também às vezes penso isso, a maioria das pessoas não amam verdadeiramente a Deus, Porque, amar realmente a Deus, que é o primeiro mandamento, é dedicar tempo a Ele, A gente diz, não, eu amo Deus, eu quero ir pro céu, eu quero isso, eu quero ser santo, Só que se a gente for pegar, sei lá, nosso dia tem 24 horas, Nós vamos pegar quanto tempo do nosso dia nós dedicamos a Deus. A gente vai resumir ele talvez a 5 minutos de uma oração, Claro, tem muita gente que trabalha o dia todo, tem suas atividades, Só que a gente pode também ter como a intenção primordial dessa nossa atividade, nosso trabalho a Deus. E assim dedicar esse tempo a Ele, colocando como intenção, Sim. Uma coisa que vem também bastante é como se fosse uma mãe, assim, a mãe ama o filho, mas ela só passa do 24 horas de um dia 5 minutos com o filho. O resto dos outros tempos, ela bota o filho lá na rua, num cestinho e deixa ele lá. Não, só vou amar ele esses 5 minutos. A mãe ama o filho, mas tem 7 dias na semana. Só no domingo, das 6 às 7 da tarde, ela vai lá mostrar o amor pelo filho. O resto da semana, ela deixa o filho fora de casa, Às vezes a gente é assim com Deus, Porque daí a gente diz que ama Deus, mas a gente só vai no domingo, na missa, das 6 às 7, e como um ato concreto de mostrar que a gente ama Ele, A gente não consegue visitar outras vezes a igreja, Então, acho que às vezes um passo assim para a gente realmente demonstrar essa santidade, essa perfeição da caridade, principalmente para os leigos, para as pessoas que às vezes não estão no seminário que nem a gente, ou que não tem o sacrário, é ir até lá, É ir até a igreja, tentar passar um tempo a mais ali com Jesus também, assim, Porque essas nossas palavras que dirigimos de amor a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, elas devem se transformar em atos concretos, Elas não podem apenas ficar nas palavras por palavras, Tem que se traduzir, se transformar em atos, Porque às vezes a gente diz que ama a Deus, mas não, como tu disse, não dedica muito tempo a Ele, Claro que a gente sabe que a gente tem os nossos compromissos, nossos afazeres, tarefas diárias, Que isso acaba também ocupando muito tempo. Mas nós temos que fazer também da nossa vida uma oração a Deus, Fazer da nossa vida, usar qualquer momento para que a gente possa estar ali na presença de Deus, se colocar na presença de Deus. Então,
esse pequeno ato de se colocar já na presença de Deus, seja no trabalho, no ônibus, né? Enfim, na escola, isso já é um momento de estar ali com Ele e fazer com que essas palavras que a gente dirige a Deus também se transformem nesse amor em obras concretas, né? Uhum. Toda missa sempre tem que ter uma intenção, né? Tem que ter uma intenção para missa, né? Assim também, toda vez que, como tu falou, toda vez que a gente for começar o nosso trabalho, a gente pode dizer, hoje eu vou oferecer o meu trabalho por tal pessoa. E tu segue o dia trabalhando, não precisa o tempo todo ficar pensando, né? Tal pessoa. Mas tu oferece ele como uma intenção, né? Ou a aula, né? Hoje eu ofereço o meu dia de aula. A gente sempre pode colocar uma intenção assim nisso e com isso também tá progredindo na vida de santidade, na vida de oração, né? Aos poucos, né? Dentro disso, tu poderia trazer talvez algum exemplo de santos, assim, né? Que viveram um pouco dessa forma, né? Essa santidade, acho que no cotidiano, que é uma coisa que é muito falada, né? Sim. Porque às vezes a gente pode se perguntar, né? Então, depois de saber o que é santidade, saber que ela é um chamado para todos, né? Não apenas para um grupo específico, a gente pode se perguntar, então, como é que eu posso fazer para viver essa santidade, né? Como é que eu posso fazer para alcançar essa santidade? Eu acredito que se a gente olhar para o exemplo dos santos, né, que foram esses que souberam viver de uma forma grande, uma forma nobre e alcançaram então essa santidade através deles, se espelhando no exemplo deles, buscando imitar a eles, então a gente vai então conseguir alcançar essa santidade. E eu gostaria então de apresentar para ti, Pedro, e também para aqueles que nos acompanham, um exemplo de um santo da nossa igreja, né, que eu gosto muito, que é São José Maria Escrivá. Ele é conhecido como o santo do cotidiano, porque ele dizia que a gente pode santificar através das pequenas coisas do cotidiano, né? Então, independente da nossa profissão, do estado de vida, a gente pode viver as coisas pequenas do cotidiano de uma forma grande, de uma forma nobre, né? Não só porque são coisas pequenas que a gente não deve enxergar como um meio de se santificar, né? Mas como o Papa Bento disse ali antes, né? Não está em feitos extraordinários, né? Então está nessas coisas pequenas, como nos ensina São José Maria Escrivá, né? Ele diz: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Ou seja, esse é o caminho que nos ensina São José Maria Escrivá. Ele diz que a gente tem que fazer tudo por amor. Assim não há coisas pequenas, tudo é grande. As obras do amor são sempre grandes, mesmo que se trate de coisas aparentemente pequenas. Ou seja, através desse cumprimento dos pequenos deveres de cada dia, se a gente coloca uma intenção, coloca e faz elas por amor a Deus, já é uma forma de se santificar. É o que nos está ensinando São José Maria Escrivá, né? Cumprir o pequeno dever com amor, né? Seja uma tarefa diária, né? Ali, como, por exemplo, lavar uma louça, né? Varrer a casa, cortar a grama, enfim. Essas pequenas coisas que talvez para nós podem nos custar no dia a dia, né? Podem ser uma forma que vão estar colaborando para a nossa santificação, para a gente estar podendo alcançar essa santidade que nos está pedindo o nosso Senhor, né? Dedicar também um tempo à oração diária, especialmente à Eucaristia, e buscar sempre a presença de Deus em todos os momentos, como eu dizia ali antes, né? Às vezes a gente não precisa esperar só ir na igreja, né, para se colocar na presença de Deus, né? Mas fazer da nossa vida uma oração e se colocando em vários momentos do dia na presença de Deus em oração, né? Talvez esse tempo que tu gaste indo até o teu trabalho, tu poderia estar indo rezando o terço, né? Poderia estar indo fazendo uma oração, que seja, né? Então, são esses momentos do nosso dia a dia que às vezes passam despercebidos e que São José Maria Escrivá está nos ensinando que são essa via que a gente pode usar para se santificar, né? Dentro desse exemplo de São José Maria, a gente às vezes tem o costume de sempre fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Sim. Como a gente comentava do silêncio antes, é um exemplo, mas tipo, eu vou lavar a louça, mas eu não tô totalmente lavando a louça, eu tô às vezes escutando um vídeo, escutando uma coisa, né? Eu vou, sei lá, tô no meu trabalho, mas eu não tô dedicando tempo a isso, eu tô conversando com alguém, e ao mesmo tempo que eu tô conversando com essa pessoa, na minha cabeça eu já tô pensando no que eu vou fazer depois, né? Então a gente não dedica o tempo realmente para aquilo. E acho que quando a gente faz isso, a gente acaba levando, como a gente tem esse vício, levando isso para nossa vida de oração, né? Então, às vezes, quando a gente senta para rezar, a gente não consegue, porque a gente está sempre acostumado a estar fazendo alguma outra coisa, né? Estar fazendo várias coisas, né? E como a oração exige que a gente pare tanto o nosso corpo, quanto a nossa vontade, quanto a nossa inteligência,
e nos concentre, nossos sentidos externos, internos, enfim, naquilo, quando a gente tenta fazer isso, a gente começa a todo momento se dispersar, né? Por mais que sim, a gente pode rezar o terço no carro, não tô dizendo que é errado, né? Mas, tipo, a gente precisa, às vezes, ter um momento de só a oração, né? Só que a gente não consegue porque a gente nunca tem, às vezes, um momento de só alguma coisa, né? Sim. Eu nunca só tomo água, eu sempre tomo água fazendo uma outra coisa. Eu nunca só... Então, às vezes, acho que atrapalha um pouco porque no nosso cotidiano a gente também não consegue se concentrar em fazer só uma coisa, né? Isso, então é necessário tirar esse tempo, né, também, né? Mas quando a gente não poder, né, por causa dessas diversas tarefas, enfim, compromissos que temos no dia a dia, né, é uma forma da gente também estar, né, se colocando ali na presença e usando aquele tempo para algo muito nobre, né, que nos pede, né. Também São José Maria Escrivá diz como exemplo, né, aceitar com alegria essas dificuldades e provações do nosso dia, né. Talvez no meu trabalho tenha algo que me incomode, né, enfim. Saber aceitar isso e oferecer também a Deus, né? É uma outra forma de se santificar, né? E amar ao próximo, né? Ver em cada um a face de Cristo, né? Cristo no irmão, né? Também é outra forma de buscar essa santidade, né? Então, acho que São José Maria Escrivá é esse santo que pregou isso, né? Desse carisma de buscar a santidade nessas pequenas coisas do cotidiano, né? Como forma de santificação. E viveu muito próximo ao Concílio Vaticano II, que pedia isso também, né? Sim, então tá dentro dos padrões do que a igreja nos pede, né? Sim. Além dele também, mais alguns outros Sim. exemplos, assim? Eu gostaria de também falar sobre dois santos que eu gosto muito, né? E que eu acho que são exemplos para nós, né? Porque muitas vezes a gente pensa que outra coisa, né? Que a santidade às vezes é para gente velha, né? Que, santo é coisa de gente velha, né? Coisa do passado, né? Mas muito pelo contrário, né? A santidade é atual, né? É sempre nova e é para todos, né? Como nos diz, né? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre São Domingos Sávio, que foi um santo, né? Que morreu jovem, né? Com 15 anos, né? Ainda jovem, ainda criança, assim, podemos dizer, né? Adolescente. E ele foi, então, um dos meninos que frequentava o oratório de São João Bosco, né? Dom Bosco, né? Mais conhecido. E tem uma história de São Domingos Sávio que a gente acha que deveria aplicar sempre na nossa vida, né? Onde conta que Dom Bosco, então, ele resolveu fazer um teste com os seus meninos, né? Porque eram vários que participavam ali, muitos, né? Aliás, que participavam dali do oratório, né? E ele resolveu, então, fazer um teste fazendo uma pergunta para diversos deles, né? E a pergunta era a seguinte, né? Se você soubesse que iria morrer daqui meia hora, o que você faria? Então, Dom Bosco foi e perguntou a um primeiro menino. E esse menino disse então, eu iria para a capela rezar. Aí ele foi para outro, segundo, e perguntou a mesma pergunta. E ele respondeu, eu iria me confessar. Para um terceiro também ele perguntou a mesma coisa e ele respondeu, eu iria pedir perdão para minha mãe. E para esse quarto, que era São Domingos Sávio, ele responde, eu continuaria jogando bola, né? Que era aquilo que eles estavam fazendo no momento, né? Então, eu acredito que essa é uma lição muito importante que nos dá São Domingos Sávio, né? De que não ter medo, né? Desse momento da morte e estar preparado sempre para ela, né? Então, ele tinha um coração muito bom, um coração santo, né? Vivia essa santidade, né? Então, ele estava pronto para quando o Senhor o chamasse, né? Ele estava vivendo a santidade naquele momento, né? Então, São Domingos Sávio nos ensina que essas coisas que a santidade é possível, né? Seja ela no trabalho, né? Na brincadeira, no estudo, ela é possível, né? Basta que a gente esteja com o coração em Cristo e a gente vai estar buscando também já essa santidade, né? Atualmente, um exemplo que agora, principalmente perto infelizmente não foi beatificado logo, né? Por causa do falecimento do Papa Francisco, né? Sim. Mas logo mais também, canonizado, desculpa. Mas logo mais será, acho que talvez um exemplo muito forte para os jovens hoje é o Beato Carlo Acutis, né? Sim, é outro santo que acredito que os jovens conheçam mais, né? Quer dizer, futuro santo, né? Agora já está perto, se eu não me engano, em setembro, dia 7, né? Acho que o Papa Leão, então, vai canonizar o Beato Carlo Acutis, né? Que foi, então, esse jovem italiano, né? Que nasceu na Inglaterra, mas, né, viveu a maioria da sua vida na Itália, né? E que, então, foi vítima de uma leucemia, né? Acabou falecendo, mas que fez da sua vida um grande exemplo, né, de santidade. Ele que é conhecido como esse padroeiro da internet, né?
desses meios sociais, né, que é a internet, ele nos dá uma grande lição, porque o Carlo, então, ele tinha uma grande prática, assim, um grande talento para informática, né? Ele usava, então, os seus conhecimentos para criar sites, plataformas, então, digitais, né? E ele fez isso transformou essa coisa para uma maneira mais nobre, né? Porque a gente sabe o quanto hoje as coisas são banalizadas, né? Usam a internet para muitas coisas ruins, né? Para propagar várias coisas ruins, né? Então ele fez pelo contrário, né? Nos deu uma lição de que a internet, essas redes sociais, elas podem ser usadas para coisas santas, né? Sim. Então o que ele fazia? Ele pegava e catalogava vários milagres eucarísticos, né? Que aconteceram durante a história, e ele criou então um site sobre isso, né? Então usou a internet para essa evangelização, né? Para mostrar esse amor que ele tinha por Cristo na Eucaristia, para que os outros também pudessem ter esse encontro, né, com Cristo como ele teve, né? Então usou a internet ali, as redes, né, como uma forma de apresentar o Cristo também para as outras pessoas, né? Aí ele sempre dizia, né, que a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu, né? Ou seja, na Itália essas autoestradas são estradas rápidas, né, que conectam cidades, né? Que seria para nós como as rodovias, né? E então Tipo a freeway ali. exato, né? Ali a 115, 239, né? Enfim, a Eucaristia é essa estrada, né? Que nos leva ao céu. E ele soube então ter esse amor por Cristo presente na Eucaristia, né? Ele, a partir da sua primeira comunhão, né? Então ele participava das missas com muita frequência, todos os dias, né? E quando a família dele não podia levar ele, né? Porque, se não me engano, foi com 7 anos que ele fez sua primeira comunhão, né? Então ele tinha um homem que trabalhava para a família dele, que levava ele até a missa, né? Sim. Só que esse homem, ele não era católico, né? Se não me engano, ele era hindu. Então, no caminho, o Carlo, ele ia falando para esse homem, né? De Cristo na Eucaristia, né? Mostrava todo o seu amor por Cristo na Eucaristia, né? E de tanto que ele falava, né, e desse Cristo, né, esse homem então pediu o batismo, né, porque ele também queria conhecer esse Cristo, né, queria comungar desse Cristo que Carlo falava com tanto amor no coração, né. Então, é um exemplo, né, um jovem que gastou a sua vida por Cristo, né, e nos dá esse exemplo para nós também fazermos isso com a nossa vida, né. E vários outros santos, né, santos jovens que souberam viver a santidade desde cedo, não deixaram para amanhã, né? Como, por exemplo, Santa Teresinha, né? São José Sanches da Uril, né? São Tarcísio, né? Que preferiu morrer do que entregar a Cristo, né? Presente na Eucaristia, né? Então, o próprio servo de Deus também, o Guido Scheffer, né? Brasileiro, que a gente também conhece a história, né? Santa Joana d'Arc. Então, vários santos que nos ensinam que a santidade pode ser vivida desde cedo, né? Sim. Não se precisa deixar para amanhã, né? Para quando estiver no final da vida, não, mas muito pelo contrário, né? É hoje que a gente tem que viver, né? Sim, eu tenho uma história, entre aspas, engraçada com o Beato Carlo Acutis, porque eu nunca tinha visto uma imagem dele, assim como a gente tem imagem da Sagrada Família, né? Eu sempre tinha visto foto e coisa assim na internet. E uma vez o padre Ezequiel Perche pediu para mim buscar uma imagem dele lá em Estância Velha, com o padre Alex. E a gente ia utilizar acho que no curso do Onda, né? E eu fui lá, na paróquia de Estância Velha, peguei a imagem do Carlo Acutis, uma imagem assim, mais ou menos desse tamanho, enfim, e achei muito bonita a imagem, mas muito bonita. E eu cheguei para atravessar a rua, parei, olhei para os lados e não vinha nenhum carro. E voltei a olhar para a imagem e comecei a atravessar a rua olhando para a imagem, né? Tipo, esqueci o que estava em volta e achei muito incrível. Sim. E quando eu tô no meio da faixa de segurança, um carro simplesmente, tipo, apareceu. Não sei se eu me descuidei, não sei o que aconteceu. Eu tava tão focado na imagem que eu não vi o carro vindo. E eu só vi na hora que, tipo, o carro tava em cima de mim, praticamente buzinando. E eu não sei como, assim, não foi um milagre? Acho que não, pelo menos. Mas eu dei um pulo. Eu nunca sabia que eu conseguia ter dado um pulo tão grande. E daí o carro passou e não pegou, assim, né? Mas sabe quando, tipo, passa e tu chega, o casaco chega a balançar, assim? Sim. E daí eu olhei pra imagem do Beato, olhei pro carro, assim, e pensei, hoje tu me livrou, assim, me ajudou, né? Sim. Mas porque eu achei tão incrível aquela imagem, assim, né? Tipo, um jovem usando uma roupa normal, assim, de mochila, e daí quase foi atropelado por causa da imagem do santo, né? Mas, enfim, tu deu vários exemplos, né, de santos pra nós, e poderia também dar um exemplo
de um outro santo, né? Que é tu mesmo. Podia contar um pouco para nós, né? Para o pessoal de casa, um pouco sobre o teu chamado, a tua vocação, de maneira especial, né? Ao sacerdócio, no seminário, como se isso desenvolveu. E também a tua vocação à santidade, né? Se foi antes de escutar o chamado ao seminário que tu escutou o chamado à santidade, se foi durante, se foi depois, como esses dois chamados tocaram o teu coração e entraram na tua vida, assim, né? Sim. Claro, a gente está nesse caminho de busca da santidade, né? Ainda não somos, mas nos esforçamos, né? E o meu chamado, então, eu posso dizer que aconteceram 2 momentos importantes que impulsionaram, então, esse chamado, né? Ao sacerdócio, né? E também à vida de santidade, né? Desde pequeno, minha família foi muito de frequentar a igreja, né? Desde pequeno me levavam, então, nas missas, né? Fui batizado, né? Logo cedo. Quem foi o padre que te batizou? O padre Luiz Pedro, de Padre Luiz Pedro. Morro Reuter, né? Um grande abraço também. E então, desde cedo me educaram ali na fé, na vida da igreja, né? Sempre me levando e sendo testemunhos também de presença ali, né? E então fiz ali minha primeira comunhão, a crisma, né? Mas esse primeiro momento, então, que me impulsionou mesmo foi a minha primeira Eucaristia, né? Porque eu via ali o pessoal indo para a fila da comunhão, né? Recebendo Jesus, né? E eu pensava, nossa, eu também quero receber aquilo que eles estão recebendo, né? Tinha esse desejo no coração, né? Sim. Que batia mais forte, né? E ainda eu me lembro no primeiro dia da minha comunhão, né? Como foi um momento de encontro com Cristo ali mesmo, né? Na Eucaristia, né? Então esse foi um momento que me marcou muito, né? E que me impulsionou, né? E depois, então, continuei participando ali, né? Fiz a minha crisma. Só que teve um período ali da minha vida, ali depois da crisma, que meio que eu acabei deixando um pouco a igreja de lado, né? Bate aquele período da adolescência, né? Sim. Então talvez a gente acaba ficando um pouco rebelde, né? E então acabei deixando ali a igreja um pouco de lado, né? Participava das missas, né? Mas não participava ali de grupos nem nada, né? Antes eu participava do Onda, né? Fiz o retiro ali, o curso, né? Mas depois larguei, né? Por completo, né? E então eu gostava muito de jogar bola, né? Ainda gosto, né? E acabei dedicando então parte do meu tempo para isso, né? Passava então, se pudesse, né? Passava vários minutos ali, várias horas jogando bola, né? Gostava Não adiantou muito, muito, né? Não, acho que não funcionou muito, né? E acabei então deixando esse Cristo que eu encontrei na Eucaristia de lado por segundo plano, né? Mas depois de um tempo, os meus pais eles foram convidados então para serem tios do CLJ, né? E consequentemente eu fui convidado a participar junto, né, com eles, né? E então a partir desse momento eu fui com eles, né? Fiz o curso do CLJ, que foi um momento que me marcou muito, esse segundo momento, né? Foi onde então tive esse chamado, né? Desse encontro com o Cristo, né? No curso ali do CLJ, né? E foi um momento que me marcou muito na minha vida, na minha história. Sou muito grato a esse movimento que me ajudou no meu discernimento, né? Ainda me ajuda, né? Sim. Então, sou muito agradecido ao CLJ. Né? E a partir daquele momento, então, eu comecei a falar para mim mesmo, nossa, eu quero isso, eu quero ser santo, né? Assim como Nosso Senhor é santo, os santos, né, viveram isso, eu também quero, né, buscar essa santidade, né? E a partir desse momento, então, comecei a me perguntar mais sobre a minha vocação, né, minha vida na igreja, voltei a participar mais, né, com o CLJ. E então, também por um exemplo de um seminarista que fazia pastoral na minha paróquia, né, e juntamente com o nosso vigário-geral, o Monsenhor Valnei, eles foram me ajudando nesse discernimento vocacional, né. Eu lembro que o Monsenhor sempre me incomodava, né, tu tem que ir lá fazer os recolhimentos, né, vai lá no Betânia, né, conhecer para ver como é que é, né, ver se é a vontade de Deus, ver se tu gosta também, né. E ele me incomodava muito. O Monsenhor é pescador. Olha, aquele lá não é fácil, né. Sim. Mas, graças a Deus, Deus estava usando também essa pessoa como instrumento, né, como a gente comentava no início, né, do podcast, né. Então, a partir de tanto que ele me incomodou, eu fui e participei, então, de um recolhimento, né. Eu me lembro que foi no dia 7 de setembro de 2022, né. Era ainda um feriado, então a gente foi lá, tinha um recolhimento e eu participei, né, pela primeira vez. E depois não deixei de participar de mais nenhum, né? Ficava Sim. contando as horas, nossa, hoje tem recolhimento, né? Já se preparava a sexta, ia sexta de noite, né? Já pra ir convivendo com os seminaristas, com os... E lá jogava bola, né? também, Que né? era Isso o que tu é um queria fazer. ponto bom, um ponto principal Sim. também, né? E então são coisas que também ajudam, né, no discernimento. Então, a partir daquele momento ali nos recolhimentos, na adoração, na capela ali, então
tomei essa decisão desse chamado que Deus me pedia, né, para entrar no seminário e fazer esse discernimento mais profundo, né, mais íntimo com Ele, né. E então, no dia 12 de fevereiro de 2023, né, ingressei no seminário propedêutico Betânia, ali em Novo Hamburgo, né. 12 de fevereiro. 12 de fevereiro, aniversário da minha mãe. Olha só, eu entrei dia 8 de março. 8 de março. Então, né, foi um momento muito especial também para mim. E posso dizer que sou muito feliz, né, no meu caminho vocacional, né, desse discernimento, né, ao sacerdócio, né. Se for a vontade de Deus, né, eis-me aqui, né. Amém. Isso aí. Então, Mas que alegria ter você aqui de maneira muito especial, porque também trabalhou na nossa paróquia, né? Sim. Passou aqui, então pôde, de certa forma, compartilhar e ganhar parte da tua vocação aqui também, né? Porque estando aqui, a gente aprende muito com as pessoas, também com o Padre Ezequiel, enfim, a nossa vocação floresce, né? Sim, com É certeza. muito importante também o pessoal de casa entender isso, né? A gente faz pastoral não só para, tipo, a gente aprender a como se trabalha numa paróquia, né? Mas para que a gente possa cada vez mais estar o nosso coração enfervescendo para o dia que a gente vai dedicar 100% do nosso tempo àquilo, né? Porque no nosso momento, como a gente vem só final de semana, enfim, para a paróquia, né? Mas, no fundo, o nosso desejo, às vezes, é de querer continuar ali, né? De não ir embora, Sim. né? Então, a pastoral é isso para nós, né? É aquela experiência que a gente vai tendo da vida sacerdotal, né? Mas acho que, de maneira especial, toda a nossa paróquia, agradecer também pelo ano que tu teve aqui, ajudando a paróquia. Com certeza, tem muitas pessoas que gostam muito de ti. Hoje, inclusive, foi muito engraçado. Vou falar. Cheguei na paróquia e daí, enfim, subi. O Felipe subiu lá pra cima. E daí, de repente, veio a Maria, né? E ela veio, me olhou, ela não me disse oi, não me disse bom dia, não me disse nada, né? Ela olhou e disse, tu trouxe o Felipe? E daí, eu só te digo se eu trouxe ou não, se tu me der um bom dia, né? Ela, não, bom dia, mas e o Felipe, né? Tipo, mostrando como, né, às vezes, por mais simples que a gente consegue cativar as pessoas com isso, né? Isso faz parte da vocação, né? Então, com certeza, tu cativou muitas pessoas aqui na paróquia. Nosso muito obrigado por isso. E se tu tiver mais alguma coisa para dizer também, senão pode também conduzir, acho que um momento de oração pra gente depois também. Sim, não, então, dizer que é muito importante também a gente pedir ao nosso santo padroeiro da diocese, né, São Luís Gonzaga, né, tenho ele também como um exemplo, sempre invoco ele nas minhas orações, né, ele que não deixou para amanhã para viver a santidade, Sim. né, mas buscou viver no agora, né, mesmo não chegando ao sacerdócio, né, mas como seminarista, né, soube viver essa santidade no seu dia a dia, né, no seu cotidiano, né, não esperou chegar ao sacerdócio para viver, né, então tenho São Luís Gonzaga também como exemplo, então peço que a gente peça a intercessão de São Luís Gonzaga, né, para que ele também sempre rogue por nós a Deus, pelas nossas vocações, né, pela nossa diocese, né, para que tenha sempre muitas e santas vocações, né, isso é muito importante, né, sempre também dedicar um tempo nas nossas orações, pedir pelas nossas vocações, né, para que tenhamos sempre muitas e santas vocações para a maior glória de Deus e para o bem das almas, né? Sim. Amém. Então, vamos rezar, agradecer por esse momento, né, por esse encontro nesse podcast. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus, muito obrigado por este momento, por esta partilha, que possamos sempre buscar nós também viver aquilo que o Senhor nos pede e ver a santidade em nossas vidas, não deixando para amanhã. A exemplo também de São Luís Gonzaga, que intercede por nós e por toda a nossa diocese. Os confiamos também na presença da nossa amada Mãe, a Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, Rogai por nós. São Luís Gonzaga. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado, Felipe, por ter vindo, né, por ter participado com a gente. Muito obrigado de novo ao Gilce por estar lá nos ajudando, escutando a gente. Obrigado a você de casa que nos acompanhou, né? Novamente, compartilhe esse programa, né? Mande para todo mundo, o pessoal de Nova Hartz que vai assistir aí também. Compartilha lá com a tua paróquia, né? Muito obrigado também por todos vocês que nos assistiram. Acho que um aviso muito especial que a gente pode deixar é que no dia 3 do mês que vem, 3 de agosto, a gente vai ter o grande evento da nossa diocese, que é o Celebra.
né? É o evento que vai reunir, então, para celebrarmos todas as vocações da nossa diocese. Então, terão diversos momentos, vai começar de manhã com uma procissão, também depois com a Santa Missa, em igrejinha. Então, o Celebra vai acontecer domingo, dia 13, em igrejinha. Depois vai seguir o dia com vários eventos lá no Parque do Oktober. E à noite, né, vai ter o show com a Irmã Ana Paula, isso aí. Então você, né, que deseja participar do show, enfim, deseja participar desse dia, vá até dia 3 de agosto, ali em Igrejinha, no Parque do Oktoberfest, que também vai ter esse encontro diocesano para celebrar todas as vocações. Seria isso, então, né? Como sempre, muito obrigado por ter nos assistido. Continue nos acompanhando, continue compartilhando o nosso programa. Cada vez mais nós possamos alcançar mais e mais almas para o nosso Senhor. Muito obrigado a todos vocês e é isso aí. Um forte abraço. Deus abençoe.